Então, o meu nome é Pedro Paulo, né? Eu sou professor da rede pública estadual, estamos enfrentando uma greve aí, depois a gente, né, que a gente já conversou um pouquinho, depois a gente pode talvez trazer mais elementos, porque é importante, porque a greve ontem teve uma assembleia e a greve continua, né? Também eu atuo muito no campo sindical mesmo, na mesa coordenadora de lutas, né? Junto com todo esse campo combativo da esquerda socialista, né? Sou da direção do partido, né? Do diretório estadual, né? E também da diretoria executiva da POS, tá bom? Com ideias novas, né? Que são todos, né? Apesar de ser jovens, mas com ideias, né? Bastante consistentes do ponto de vista do que nós queremos, de projeto para a sociedade, do que queremos, né, de diferente para um partido como é o PSOL e o desafio que está colocado, né? E é por isso que a gente está nessa luta de construir um partido que de fato possa combinar a luta institucional com a luta social. E é por isso que a gente não desgarra em nenhum milímetro, né, das lutas sociais, porque nós entendemos que é a partir das lutas sociais, né, que a gente vai conseguir ganhar combustível, ganhar força para que a gente possa efetivamente construir um partido da classe trabalhadora. De construir dois instrumentos, né, que foi o PT e a CUT. Dois instrumentos para a classe. Por isso que o PT ficou como Partido dos Trabalhadores e a CUT como Central Única dos Trabalhadores. Quer dizer, um instrumento partidário, o outro instrumento sindical, né? E depois veio o instrumento do movimento popular, que logo em seguida foi o MST, né? E foi um momento importante a década de 80, né? Porque expressou um pouco, né, esse momento de ascenso da classe, e foi isso que fez com que o PT se tornasse grandioso. Mas, né, para nossa tristeza, para nossa profunda decepção, nós que doamos a nossa vida, ou uma parte dela, pela construção desses instrumentos, quando ampliaram e quando chegaram ao poder, né, ao poder político, né, tristemente se adaptaram à ordem, o que era para ser, né, está na ordem, mas contra a ordem, se adaptaram à ordem e começou a fazer um jogo, né, do que a gente sempre lutou para combater e destruir, que era a burguesia, e acabou fazendo o PT alianças escrotas, alianças espúrias, né, atrelando com as corjas, com aquilo que é de mais reacionário da política brasileira, né? E o PT se decompôs e aí a gente não teve alternativa, né, de sair do PT para que a gente pudesse, né, na luta social, né, e o estopim foi a reforma da Previdência, né, em 2003, foi a primeira iniciativa, grande iniciativa que o governo Lula fez, foi justamente se colocar contra os trabalhadores, fazendo o que o Fernando Henrique não fez, e que o PT estava junto e a CUT estava junto. Quando o governo do PT assumiu o poder, fez exatamente aquilo que nós combatemos, que foi a reforma da Previdência, arrebentando, arrochando ainda mais, principalmente os servidores públicos e também os trabalhadores da iniciativa privada, né? E nós fomos para a rua, fomos para Brasília, não nos curvamos, não nos adaptamos, não nos deixamos cooptar, tentaram nos cooptar, porque cooptaram os principais dirigentes cutistas, né? Os 1º de maio, a partir daí, passou a ser 1º de maio de show, 1º de maio com a bancada pelas estatais, bancada pelos grandes bancos. O 1º de maio, que para nós sempre foi uma data histórica, uma data da classe trabalhadora, uma data de luta, de resistência, para defender direitos. O 1º de maio, que historicamente a gente sempre defendeu, passou a ser um 1º de maio bancado, né, pelas grandes empresas, pelas multinacionais, pelos governos, pelas estatais. E é por isso que nós também aí resistimos e procuramos nos afastar desse 1º de maio que desvirtuou, que destruiu e que destrói a consciência da classe trabalhadora. Por isso que nós rompemos, e aí juntamos o campo combativo e colocamos em São Paulo, na Praça da Sé, o 1º de maio da classe trabalhadora, juntando aí todos o campo combativo, PCB, PSTU, PSOL, Colutas, Intersindical, Unidos para Lutar, né, MST, MTST, todos os movimentos sociais, para
para que a gente pudesse resgatar um pouco, tá certo? A nossa identidade, resgatar a identidade da classe trabalhadora, que é não de se vender, que não é de se somar com a burguesia, mas é de fazer com que a gente possa defender os nossos direitos. E nós já estamos na 13ª edição, nós realizamos agora, quarta-feira, a 13ª edição. Enquanto lá no Vale do Anhangabaú tava shows com grandes artistas sertanejos, com os grandes pagodeiros, com os grandes cantores populares, bancado com o dinheiro do povo, nós estávamos, e principalmente lá, então fazia o contraponto. De um lado, a CUT e o PT e a CTB realizando o 1º de maio com esses grandes espetáculos, né? Por outro lado, lá na Praça Campo Bargatelli, que é lá em Santana, estava também um outro 1º de maio, que é mais pelego, não sei qual era mais pelego, que é mais pelego do que a CUT, que é da Força Sindical, com sorteios de carros, sorteio de apartamentos, sorteios de casa, com todos os candidatos à presidência, tá certo? E nós entendemos que isso é deturpação da classe trabalhadora. Isso destrói a consciência da classe trabalhadora. É enganar a população pobre, carente, que vai para lá, né, achando que vai ter um carro, vai ter uma casa, ou então vai, né, satisfazer com a música, né, do seu cantor popular predileto. Nós não compartilhamos com isso, não foi assim que nós sempre, né, defendemos historicamente na nossa consciência ideológica, política, enquanto socialistas, enquanto revolucionários, tá certo? Por isso é que nós ficamos o pé na Praça da Sé, lá não tinha multidão, lá não tinha show, lá o que tinha era a contracultura, né? Inclusive o grupo Saci do Bexiga estava lá com músicas de protesto, fazendo o seu show cultural dentro do corte classista, do corte socialista, pela esquerda, tá certo? E quem falou no nosso palco não foi candidatos à presidência, não foram os políticos, não foram empresários, tá certo? Mas foi os trabalhadores, os que representam a classe trabalhadora, as organizações e os sindicatos combativos. Então foi muito bom, né? Tinha em torno aí de umas 2.000, 3.000 pessoas, né? Mas a gente saiu de lá orgulhoso porque a gente resgatou um pouco essa data e a gente quer continuar nisso.